Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco. Pode sentar. Eu gostaria de, antes de iniciar realmente a prédica, contar com a colaboração de vocês, do apoio. Eu tenho um canal no YouTube que eu disponibilizo todos os dias um devocional, sermões, estudo bíblico. Se você puder acessar lá, se inscrever no meu canal, compartilhar, para fazer que esse canal entre em evidência, né? O José Carlos Carvalho. Quero também contar com as orações e o apoio de vocês. Eu me inscrevi mais uma vez para eleições de conselheiro tutelar, federal, esse ano, em outubro, né? Então, orem aí. Vamos ter uma prova agora em abril. Eu estou concorrendo com o número 100. Né? Então, sem esquecer, né? Sem deixar de orar, sem deixar de votar, pastor José Carlos 100. Lembra do Salmo 100, celebrar o júbilo ao Senhor. Eu gostaria de, nessa manhã, trabalhar um pouco na palavra de Deus com vocês. É uma grande responsabilidade. Deixa eu só bater um papo aqui com meu irmão, gentilmente. Estou falando assim, eu fico desconcentrado, né, gente? Eu fico pregando, mas tem um sonho, eu quero cantar e não dá, eu quero pregar e não dá. Eu pedi gentilmente a ele ali, tá bom, gente? Tem pastor que gosta, né? Sem problema. É uma grande responsabilidade e ao mesmo tempo um privilégio de pregar para pastores, ainda mais substituindo o grande pregador que não pôde estar aqui hoje, né? Mas eu gostaria de trabalhar com vocês o texto de João, capítulo 21, versículo 14. João 21, 14. João 21, 14. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Estou aqui com a versão NVI, né? Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu para os seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. E eu gostaria, à luz desse texto, propor para vocês nessa manhã que Jesus não desistiu de você. Principalmente para pastores, gente, né? Nós vivemos num tempo em que os pastores vivem uma turbulência muito grande, né? E eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso, porque nesse texto vai mostrar que os discípulos estavam vivendo um momento de desistência. Haviam desistido do projeto de vida que Jesus havia implantado, iniciado na vida deles. Depois de 3 anos e meio experimentando milagres, curas, conversões, eles acham que tudo tinha acabado e ficam meio que paralisados. E os pastores sofrem isso. Se eu perguntar aqui, né? Tiver algum corajoso aqui, quem nunca pensou em desistir do ministério? Se tiver algum corajoso aqui, me conte o segredo, eu quero aprender. Nós vivemos isso, uma dificuldade que a gente enfrenta, né? E a gente às vezes pensa em abandonar o ministério, porque pastor pastoreia o rebanho, mas quem pastoreia ele? Eu estava lendo um dia desse uma ilustração de que pastor é aquele enfermeiro que está aplicando o curativo na ovelha, mas ele mesmo está sangrando. Quem que vai aplicar o curativo nele? E ele precisa desse curativo. 2018 foi um ano difícil para os pastores, pelo menos a nível de divulgação, porque eu creio que isso já vinha acontecendo há muito tempo, mas não era divulgado. 2018 nós tivemos aqui a triste realidade das notícias nos colocarem que 18 pastores se suicidaram, sem contar os líderes, sem contar os líderes, 18, e a gente fica, meu Deus, pastor, suicídio, por que disso? A pressão psicológica, a pressão ministerial em cima.
Um grande instituto suíço fez uma pesquisa com os pastores e chegaram a uma conclusão estarrecedora. Mais de 78% de pastores sofrem presente de depressão. Mais de 84% ainda vão sofrer de depressão. 64% de pastores já pensaram em se suicidar. Olha aí. Vejam o que está acontecendo com os pastores. Esses homens que deviam ser gigantes da fé, e são gigantes da fé, mas que passam por problemas, passam por dificuldades. E como enfrentar essas dificuldades sem abandonar o cajado? Como enfrentar essas dificuldades sem perder a fé? E olhando aqui na vida dos discípulos, a partir do capítulo 20 de João, a gente vê um pouquinho disso. No capítulo 20, do versículo 19 a 23, a gente vai ver que os discípulos estavam lá trancados. Trancados. Então eu queria que nós olhássemos para esse texto e pensássemos um pouquinho sobre as características da desistência do ministério, a desistência de si próprio. E como lidar com essas características e como vencer essas características. A primeira característica aqui, gente, é o isolamento. Os discípulos, logo que souberam que Jesus morreu, que foi enterrado, acharam que tudo tinha terminado. E aqui no capítulo 20 mostra Jesus aparecendo para eles a primeira vez. E lembra o primeiro versículo que eu li para vocês, o versículo base? Esta é a terceira vez que Jesus apareceu para os discípulos. E quem sabe hoje é a terceira vez que Jesus quer falar com você, para que você não desista. Porque mesmo que você tenha desistido de você, mesmo que você tenha desistido do seu ministério, Jesus ainda não desistiu de você e jamais vai desistir. Ele disse antes de subir ao céu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não desistiu de você. Mas quais são alguns sintomas que apontam, que marcam a nossa desistência do ministério, a desistência de nós mesmos, ou a desistência do projeto de vida que Jesus implantou nas nossas vidas, no nosso ministério? O primeiro deles é o isolamento. Capítulo 20, versículo 19 a 23, fala que os discípulos estavam trancados com medo de quem? Com medo dos judeus. Veja, gente, é um grande indício. Quem foi que matou Jesus? Não foram os romanos, foram os judeus. Os romanos só executavam a sentença dos judeus. Foi o Sinédrio que julgou Jesus e o condenou. E aqui os discípulos estão trancados dentro de si, presos com as portas fechadas, com medo dos judeus. E o maior problema do pastor, que deveria ser a solução, é a igreja. Desses 18 pastores que morreram, quais foram os problemas? A maioria deles: igreja, liderança. Desses 78% de pastores que têm depressão, quais são os maiores problemas, as causas dessa depressão? Igreja. Igreja. Não são os inimigos lá fora, porque tem também. Tem o nosso arqui-inimigo que está sempre aí querendo nos derrubar. Mas igreja é um povo que às vezes não compreende o pastor, é o povo que às vezes não compreende a visão que Deus colocou na vida do pastor, no ministério dele. E os discípulos estão aqui presos com medo dos judeus. Está lá no capítulo 20, versículo 19 e 23. O pastor no seu ministério, ele se encontra de vez em quando isolado, gente. Ele se isola porque às vezes ele não tem com quem conversar, ele não tem com quem desabafar. Um membro da igreja pode chegar para o pastor e falar assim: pastor, ora por mim, que o meu casamento está acabando. Pastor, eu estou a ponto de cometer infidelidade. E o pastor vai, ora, aconselha. Agora imagine o pastor chegar aqui no culto e falar assim: igreja, ore por mim, que meu casamento está quase acabando. Acabou o ministério dele. Foi embora.
ninguém mais vai acreditar nele. É isso. A igreja, em vez de às vezes abraçar o pastor no momento de dificuldade, abandona. É o soldado ferido que foi deixado sozinho lá no campo de batalha. E os discípulos estão aqui isolados com medo. E quantas vezes o pastor vive no seu ministério, na sua jornada ministerial, em período de isolamento, porque ele tem medo, ele tem vergonha de se abrir e expor os seus pontos fracos. E quem aqui não tem ponto fraco? Quem aqui acha que pastor não pega? Pega, sim. 1 de João fala: se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso e a verdade não está em nós. O pastor peca, mas ele não vive pecando. O crente peca, mas ele não vive praticando pecado. Nós estamos sujeitos a deslizes, sujeitos a quedas, mas não podemos ficar prostrados. E o pastor, nesse momento, ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio, ele precisa de compreensão. 3 pastores dividiram um quarto num congresso feito para pastores. E na hora da ministração noturna foi falado sobre confessar pecado uns aos outros para receber apoio. E esses 3 pastores saíram abençoados da administração e foram lá para o quarto do hotel. Os 3 e um corajoso falou assim: gente, Deus falou comigo hoje e eu preciso falar com vocês. Eu estou aqui sofrendo um drama, eu preciso me abrir, eu preciso me desabafar. E eu ainda tenho problemas com mulher. Eu sou casado, mas quando eu olho para uma mulher, o meu coração palpita. E eu gostaria que vocês orassem por mim para eu vencer essa luta. Aí eles amém, vamos orar. E o segundo falou: já que você teve coragem, eu também quero me desabafar. O meu problema é a branquinha. Eu ainda tenho vontade de beber um pouquinho da marvada, da água que passarinho bebe. Orem por mim para eu vencer essa luta. E eles, amém, vamos orar. E o terceiro ficou mudo. E aí um falou assim: mas você não tem pecado, não tem problema, não quer desabafar? Tá bom, já que vocês insistem, o meu problema é que tudo que eu ouço eu espalho. Coitado dos outros dois. Esse é o problema que os pastores enfrentam, gente. Vergonha, timidez, dificuldade em desabafar. Por quê? O nome dele vai cair na boca do povo. O crente pode errar, mas o pastor não pode. Porque se o crente errar, vai lá e conserta. Mas se o pastor errar, a igreja toda sofre isso. E a igreja às vezes não entende. Mas eu quero dizer para você que é pastor, você que é líder, Jesus não desistiu. Os discípulos parece não tinham desistido, mas Jesus ainda não havia desistido deles. Jesus aparece a primeira vez e lida com o isolamento. E como é que Jesus lidou com o isolamento? Ele se fez presente e disse: paz seja convosco. Se você é pastor, está vivendo no isolamento, Jesus está dizendo para você hoje: eu estou presente na sua vida. Paz seja convosco. E Jesus não fez só isso, Jesus fez isso, ó. Soprou sobre eles e falou: receba o Espírito Santo. Senhor Jesus, nessa manhã que te dá uma nova unção do Espírito Santo, para que você não se sinta sozinho, porque o Espírito Santo é o poder de Deus, mas recebereis poder a descer sobre vós do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá poder para vencer essas dificuldades. O Espírito Santo nos dá poder para enfrentar o isolamento e não abandonar o ministério, não abandonar a fé, não desistir de nós mesmos. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu dos discípulos. Eles estavam lá, com as portas fechadas, com medo da igreja dos judeus, isolados. Mas Jesus vai lá até eles e fala, atravessa aquelas portas fechadas, se faz presente. Paz seja convosco. Recebam o Espírito Santo. Essa é a primeira característica e a maneira como Jesus lida com essa síndrome do afastamento ministerial. Você que está isolado, você tem o Espírito Santo que não te abandona. Ele é o Consolador que veio para ficar conosco.
Ele não nos abandona. O Espírito Santo de Deus está aqui. A igreja pode te abandonar, os amigos podem te abandonar, mas o Senhor Jesus jamais te abandona. O Espírito Santo de Deus jamais vai te deixar. A segunda consequência, a segunda causa do abandono do ministério da desistência é a dúvida. No versículo, se a gente ler aqui, do versículo 24 a 31, Jesus aparece a segunda vez, os discípulos estão lá mais uma vez presos, só que agora tem um elemento que não estava na primeira vez: Tomé, aquele que duvidava. Quando os discípulos tinham dito: olha, o Senhor apareceu, Tomé falou: não acredito, eu só acredito vendo. Eu não quero só ver, eu quero colocar a mão no lado dele, quero colocar o dedo do lado dele, quero colocar o dedo na ferida, só assim eu vou acreditar. Tomé, o duvidoso, estava lá, gente. E a gente, quando lê isso, a gente desce a lenha em Tomé, né? Esse camarada, 3 anos e meio com Jesus e ainda duvidava. E quantas vezes, mesmo sendo pastores, a gente não passa por esse momento de síndrome de Tomé, duvidando do poder de Deus. Quando as coisas começam, né, a piorar, quando muitos membros começam a sair da igreja, quando a gente olha assim lá no gasofilaço e vai contar oferta, meu Deus, acho que não vai dar para pagar o aluguel. E a gente começa a duvidar do poder de Deus, a gente começa a duvidar do nosso chamado ministerial. Tomé estava duvidando, mas Jesus apareceu para ter um particular com Tomé. Ele sabia que Tomé precisava de um particular. E Jesus não chegou lá e falou assim: Tomé, você, que tipo de discípulo você é? 3 anos e meio comigo e ainda duvidando, Tomé. Olha, vou trabalhar com você, Tomé. Se você parar de duvidar, eu vou deixar você cuidar dos adolescentes lá na minha igreja. Não foi assim. Jesus sabia o que estava no coração de Tomé. Jesus aparece para Tomé e fala: Tomé, vem cá. Coloca o teu dedo aqui, Tomé. Coloca o teu dedo aqui, Tomé. Seja crente e não incrédulo. Glória a Deus. Jesus vai e se apresenta para Tomé e acaba com a dúvida dele. Trabalha no ponto crucial, no ponto nevrálgico da dúvida de Tomé. E quando nós estamos enfrentando dúvida ministerial, o Senhor aparece não para nos dar um sermão, não para nos dar armadura. Ele aparece para curar as nossas dúvidas. Ele aparece para dissipar toda a incredulidade. Ele aparece de uma maneira maravilhosa para ter um particular conosco. E eu quero dizer para você que Jesus quer ter um particular com você. Ele quer trabalhar na sua dúvida de que não vai conseguir pagar o aluguel no final do mês. Ele quer trabalhar com a sua dúvida de que a igreja vai crescer e não diminuir. Ele quer fazer isso porque ele sabe exatamente o que está no seu coração, sabe exatamente as dificuldades que você enfrenta, e ele quer trabalhar. Primeiro sintoma, gente, é o isolamento. Como é que Jesus lida com o isolamento? Se faz presente e sopra o Espírito. O segundo sintoma é a dúvida. Jesus se apresenta mais uma vez e lida com a dúvida. O terceiro sintoma é mais grave, gente. Porque quando a gente começa a se isolar, né? Quando a gente começa a duvidar, estamos um passo do precipício de pendurar a nossa Bíblia, né? O jogador pendura a chuteira, né? O pastor pendura o cajado, pendura a Bíblia, né? E a gente está nesse ponto. E no capítulo 21 de João, a gente encontra isso. Logo no início, Pedro, que era o líder dos apóstolos, chama os outros e fala assim: está difícil, vamos pescar. E eles foram pescar. Abandonaram o ministério. Lá em Lucas 5, Jesus nos chama depois de uma pesca desastrosa. Trabalharam a noite toda, não pegaram nada. E Jesus fala assim: olha, lança a rede do lado direito. Eles vão lá, pegam uma grande quantidade de peixe, precisam fazer sinal para outro barco para ir ajudar, e volta tão alegres. E Jesus fala: doravante vocês serão pescadores de homens. Em Lucas 5:11 fala assim: e eles imediatamente, deixando as redes, o seguiram. Lucas 5:11.
João 21, 3 anos e meio depois. Lucas 5:11. E eles imediatamente, deixando as redes, o seguiram. Lucas 5:11. João 21, do 1 diante. E eles imediatamente, deixando Jesus, voltaram para as redes. Foram pescar. Pedro, vamos pescar. E eles foram pescar. Trabalharam a noite toda, não pegaram nada. E eles voltam frustrados. E com quem eles se deparam? Jesus ressuscitado. Estava lá com uma fogueira, estava lá assando um peixe. Gente, olha que coisa maravilhosa. Onde foi que isso aconteceu? No Mar da Galileia. E como isso aconteceu? Depois de uma pesca frustrante. Isso nos mostra, gente, que sem Jesus, nosso ministério não tem êxito. Quando a gente pensa em desistir, ou se nós chegarmos a desistir, o nosso ministério não terá mais êxito. Eram pescadores, gente. João era, antes de Jesus o conhecer, era um empresário. Né? João Corporation, né? João, Pedro, Tiago e João, né? Tinha uma indústria de pesca. Conheciam o Mar da Galileia. Foram pescar e não pegaram nada. E aí eles estão voltando e vindo a Jesus. E Jesus fala: vocês não pegaram nada? Não. Voltem. Atirem novamente. E eles voltam. Jogam a rede. E pegaram 153 grandes peixes. E pela quantidade de peixe, o tamanho da rede não se rompeu. E quando eles vêm aqui, Pedro: é mestre, é ele, vamos correr, é o mestre. E eles chegam lá e vê Jesus assando um peixe do lado de uma fogueira e ficam com vergonha de perguntar. Olha que coisa interessante. Eles abandonaram o ministério e voltaram para a pesca. Jesus, como é que Jesus lidou com isso? Jesus recriou um cenário. Jesus, de uma forma fantástica, porque ele sabe lidar conosco, conduz aqueles discípulos lá no ponto de partida. Tudo começou no Mar da Galileia. Tudo começou com uma pesca frustrante e terminou numa pesca maravilhosa. E aqui, esse cenário recriado por Jesus. Uma pesca frustrante. E agora, sobre a ordem de Jesus, uma pesca maravilhosa. E eles alegram. E olha que coisa interessante. Jesus não queria apenas trabalhar com os discípulos coletivamente, mas ele queria também trabalhar agora com Pedro individualmente. Pedro chega ali diante de Jesus e vê aquela brasa. Jesus assando um peixinho naquela brasa. E eu me recordo que Pedro, quando negou Jesus, mesmo ter sido avisado a terceira vez, tinha uma fogueira. E a Bíblia fala que Jesus passou, olhou para Pedro, Pedro olhou para Jesus, e Pedro não conseguiu contemplar Jesus. Acredito que Pedro estava sofrendo de uma enfermidade psicológica chamada síndrome de canto de galo. Toda vez que o galo cantava, Pedro lembrava: eu neguei. Se ele pudesse, ia mandar matar todos os galos. Não ia ser nem torcedor do Atlético, né? E agora Jesus recria aquele cenário, a fogueira, para Pedro lembrar que ele tinha negado Jesus na fogueira. E agora Jesus vem conversar com Pedro. Versículo 15 do capítulo 21 diante. Pedro, tu me amas mais do que esses? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: então vai, apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então vai, apacenta os meus cordeiros. Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro entristecido: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Só falta Jesus falar: agora empatou, né? Tu me negou 3 vezes, agora tu me afirmou 3 vezes. Vai, cuida das minhas ovelhas. Jesus não passou um sermão em Pedro, porque foi ele que chamou os outros para pescar de novo.
Mas Jesus sabia do coração de Pedro, sabia a ferida que estava no coração de Pedro. Jesus queria tratar com Pedro. E aí Jesus recria esse cenário, realiza um milagre. Eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, se você está enfrentando um momento difícil, Jesus quer recriar um novo cenário na sua vida. Glória a Deus. Ele quer realizar um novo milagre na sua vida, para que você saiba que Ele é Deus. Que Ele não desistiu de você, mesmo que você tenha desistido de si próprio. Jesus não desistiu de você. Ele está criando um novo cenário, está realizando um novo milagre e está questionando o teu amor. Jesus só quer saber disso. Jesus não quer saber quantas vezes você o negou. Jesus não quer saber quantas vezes você escorregou. Jesus não quer saber quais são os seus argumentos. Jesus só quer saber de uma coisa: você o ama? Aleluia. Se você o ama, isso que é importante. Se você ainda ama Jesus, olha, saiba que Ele ainda continua te amando. Ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai desistir de você. Ele chama Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, vai cuidar das minhas ovelhas. E olha aí, gente, para ser pastor, primeiro tem que amar Jesus. Porque se você não consegue amar Jesus, como é que você vai amar algumas ovelhas que às vezes são piores do que bodes, do que cabritos, do que lobos? É o amor do Senhor, como diz Paulo, que nos constrange. É o amor do Senhor no nosso coração, sabedor que somos miseráveis pecadores, como disse Paulo, eu sou o principal. Sabedor que somos, que não merecíamos a graça de Deus, mas pela misericórdia nós temos a graça e Ele nos ama. É esse amor de Deus no nosso coração que vai nos dar combustível para amar as ovelhas, para amar a igreja que às vezes é rebelde, amar aquela ovelha que dá trabalho. É o amor a Deus que é o combustível para o nosso ministério. Jesus não perguntou para Pedro se ele tinha feito faculdade, e ele fez, gente. E tem gente que fala: não, os discípulos eram analfabetos, não estudaram na melhor faculdade que tinha. Eles estudaram na FATEGENA, Faculdade Teológica Jesus de Nazaré. 3 anos e meio, 24 horas por dia, fazendo prova ali, prova prática com Jesus. 3 anos e meio, estavam preparados, mas passaram por turbulência. Nossa vida ministerial é cheia de turbulência. Às vezes a gente está pregando para a igreja, querendo que as pessoas se convertam, e às vezes os nossos filhos não são convertidos, não querem nada com Jesus. Às vezes os nossos parentes não querem nada para Jesus. Às vezes nós estamos pregando para a igreja se alegrar e o nosso coração está ferido. Às vezes estamos pedindo para a igreja passar por um avivamento, mas nós estamos passando por um momento de tristeza, de angústia, de desespero, de depressão. Estamos pregando para a igreja ser forte, mas estamos quase que sendo pastor galinha da Angola, né? Estou fraco. É isso. É o peso ministerial. Mas a despeito de tudo isso, gente, não existe função mais gratificante do que ser ministro do Evangelho. Não existe função mais gratificante do que ser servo de Deus, estar aqui a serviço de Deus. Paulo entendia isso. Paulo sabia que onde quer que ele estivesse, ele era um servo de Deus. Por isso que nas suas cartas ele falava: eu sou Paulo apóstolo da vontade de Deus. Eu sou Paulo servo da vontade de Deus. Eu sou Paulo preso, não o imperador, sou prisioneiro de Deus. Eu sou embaixador em cadeias. Ele era de Deus. E nós somos de Deus, e Deus jamais nos abandona. Para lidar com o nosso terceiro sintoma, que é o abandono ministerial, Deus se apresenta, recria um novo cenário, realiza um novo milagre na nossa vida, nos chama em particular e questiona sobre o nosso amor. Onde está o seu amor por Deus?
É isso que Ele quer saber. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu, ressuscitado para os discípulos, lá no Mar da Galileia, onde tudo começou. Talvez essa seja a terceira vez que o Senhor está falando com você, que estava pensando em desistir de você, que estava pensando em desistir do ministério. Talvez seja a segunda ou a primeira, talvez você já perdeu as contas, mas não importa quantas vezes, o grau de sintoma de desistência que você está enfrentando. O que importa é que Jesus continua te amando. E Ele ainda não desistiu de você e nunca vai desistir de você. Com isso na cabeça, é isso que eu queria passar para vocês hoje. O Senhor não te abandonou, não te abandonará e não desistiu de você. Pai, como é bom! Como é bom saber que nós servirmos a um Deus maravilhoso. Um Deus que se fez homem para sentir a nossa dor, para saber como nós nos sentimos. Um Deus que se fez homem, mas não perdeu a sua essência, que continua com poder. Um Deus que deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos confortar, para nos dar dons, para nos dar poder para exercer o nosso ministério. Ó Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, e ela está falando com muitos e até comigo mesmo. Tu sabes quantas vezes eu também pensei em desistir, mas o Senhor não deixou. Quantas vezes alguns dos Teus servos que aqui estão também não pensaram em desistir, mas eu sei que o Senhor não desiste deles. O Senhor continua nos amando, nos abençoando. O Senhor continua soprando do bálsamo do Teu Santo Espírito para dar força. O Senhor continua soprando do Teu Santo Espírito para reacender aquelas brasas que estão cinzentas, que estão quase apagadas. O Senhor quer vivificar, voltar a acender. Oh Pai, o Teu Santo Espírito sopra sobre nós nessa manhã, trazendo alívio, trazendo conforto, trazendo coragem, trazendo perdão, trazendo cura, corações feridos, com feridas abertas, com mágoas, com angústia. Espírito Santo ministra cura aos nossos corações. Oh Espírito Santo, ministra cura aos nossos corações. Aqui são Teus servos que estão trabalhando no ministério, que têm dado vida para as ovelhas, foram escolhidos por Ti, foram ungidos por Ti, receberam dons de Ti. Socorre nessa manhã, dá a eles uma nova porção, uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, uma nova unção. Realiza um novo milagre na vida de cada um deles. E mais uma vez, confirma o Teu amor, para que nós, em resposta, possamos dizer: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu Te amo. E para recebê-las de Ti, palavra a ordem. Então vai e cuida das minhas ovelhas. Muito obrigado pelo nosso chamado. Muito obrigado pelo Teu respaldo, pela Tua retaguarda. Muito obrigado pela Tua sabedoria, pela Tua unção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.